Graça e paz, meus irmãos, um dia maravilhoso para todos vocês. Que Deus abençoe seu lar, sua família, sua vida. Deus abençoe o nosso país. Mais uma vez estamos aqui pela internet, ainda impedidos de nos encontrar fisicamente, de nos encontrar, fazer a nossa reunião, mas querendo Deus, brevemente isso acontecerá. Mas de qualquer maneira estamos aqui, a igreja também, unidos pelo Espírito Santo, embora cada um na sua casa, cada um no seu lugar, talvez alguém nos assistindo também na empresa, onde quer que esteja você, estamos unidos em Cristo, em torno da palavra de Cristo, pelos laços do Espírito Santo e da cruz. Que o Senhor abençoe a sua vida. Irmãos queridos, nós estamos no dia 19 de abril. Eu não tenho bem certeza da data, mas, salvo engano, é o Dia do Índio. E, e não se fala muito do Dia do Índio ultimamente, né? Nos últimos anos a gente tem falado tão pouco no Dia do Índio. Não sei qual a razão desse nosso esquecimento. Mas uma coisa a gente deve pensar: os primeiros moradores dessa terra, homens e mulheres que Deus colocou para viver aqui antes mesmo de chegarem aqui os colonos portugueses, né, viviam num lugar muito diferente do que passou a ser. Nós devemos muito a esta população indígena que está espalhada pelo Brasil, hoje muito pequena em relação ao que já foi um dia, e nós devemos orar por essas nações. Gente que fala em outras línguas, mesmo estando entre nós, e Deus tem feito uma obra muito belíssima entre os índios brasileiros, entre essas populações indígenas que têm conhecido a Cristo, têm sido alvo do Evangelho, muitos têm se convertido. Hoje nós já temos pastores, índios que já são pastores, dirigentes, pregadores da palavra, e até mesmo no Congresso Nacional, pessoas já oriundas desses grupos indígenas. Então nós devemos orar pelos índios do Brasil, pelas diversas tribos, pelas diversas aldeias, que também nesse momento de crise de saúde eles fiquem protegidos. Sabemos que de alguma maneira, pelo seu isolamento, quando chega uma doença desse tipo, isso é sempre muito sério nos grupos indígenas. A Igreja Presbiteriana do Brasil mantém uma missão que cuida da saúde indígena, que é a Missão Kaiowá, com muitas lutas, com muitos enfrentamentos, mas com muitas bênçãos colhidas. Vale a pena você conhecer, entrar aí no site da Missão Kaiowá. E oremos então por esses grupos e pela nossa missão, e oremos por todos nós. Vamos falar com Deus. Nosso Pai, te rogamos as tuas mais ricas bênçãos para a tua igreja, para o teu povo, para os teus filhos. Para estes irmãos e irmãs conectados aqui através das redes da internet, mas principalmente conectados pelas redes do teu Espírito, que nos torna uma só família, um só corpo em Cristo Jesus. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as tribos da nossa nação brasileira, espalhadas, as populações indígenas espalhadas, ó Deus eterno, de norte a sul do nosso país. Que o Senhor seja com esses grandes grupos. Neste dia, Deus, que de alguma maneira sempre foi histórico a lembrança dessas populações, sejam eles ricamente abençoados, como todos os dias do ano, Senhor. Pai, nós te damos graças porque o Evangelho tem também transformado vidas das populações indígenas. Homens de Deus, mulheres de Deus, estão se levantando nestes lugares. Lembramos da nossa irmã missionária Débora, com seu coração apegado a Deus eterno, aos Carajá e aos grupos indígenas deste país. Também oramos por outros tantos missionários, como o nosso reverendo Lidório, o projeto Apanagés e tantos outros, Senhor, que têm servido a Ti, em particular a Missão Kaiowá, que cuida da saúde indígena, Deus.
O Senhor tem dado oportunidade à nossa igreja de fazer parte dessa história. Nesses dias de pandemia, Senhor, pedimos que o Senhor proteja essas nações indígenas. Que, ó Deus eterno, estas viroses não venham causar-lhes mal e o Senhor esteja com eles. Pai, a todos nós dê a tua bênção. Te rogamos e te pedimos uma graça especial para o nosso estudo desta manhã. Que a tua santa misericórdia nos abençoe, abra nossa mente e nos dê um coração pronto para viver a tua palavra. Nós oramos, nós suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado por você estar aí nos acompanhando. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, né? Viu aí na internet o nosso link. Então eu quero convidá-lo a inscrever-se nesse canal, a dar o like aí no nosso encontro. Você está presente, irmão da igreja? Você está presente, nosso visitante? Deixa o seu nome, fale que você está aí com a sua família. Né? Para nós esse momento é um momento assim muito importante, porque ao deixar mensagens aí no nosso chat, ao você digitar uma pequena mensagem, um abraço a todos, ou uma pergunta, a sua participação, ela faz bem para nós, e isso aumenta nosso contato. É tão gostoso ver o nomezinho, né, de alguém dizendo assim, eu estou aqui com a minha família. Então, por favor, deixa aí a sua mensagem, não deixe de cumprimentar os irmãos, não deixe de dar a sua opinião no nosso estudo dessa manhã, e vamos em frente. Vamos enfrentar tudo isso que a gente está passando com alegria no coração, fé e muita disposição. Oremos então pelo novo ministro da Saúde. A mudança foi muito importante, muito séria, né? Então tem tanta coisa para a gente falar, né? Então, por favor, deixa aí a sua palavra pelo Brasil, pela igreja. Eu quero dar uma notícia boa. Hoje nós vamos ter aula para as crianças, uma história, a história de Jonas. Já mandamos aí a propaganda nos nossos canais, mas você fica atento, às 10h45 estreia aqui a aula das crianças, já prepara a criançada, quem sabe uma folhinha na mão para fazer o desenho, né, da aula. Então, olha só, tudo tá começando a ficar melhor, né? Já começamos também com as crianças e vamos progredir nesse aspecto. Muito bem. Gente, hoje a nossa revista, né, mais uma vez vou mostrar ela aí, a revista da Casa Editora Presbiteriana, Tranquilizante de Deus. A nossa lição é a lição de número 8, que o nosso autor, que aliás eu conheço bem, é pastor do nosso presbitério, o reverendo Alceu Lourenço, escreveu um belo material. Nosso autor colocou como título O Conflito Mais Profundo. E ele vai me perdoar porque eu alterei o título dele e coloquei O Verdadeiro Conflito. Mas tenho certeza que ele não vai ficar bravo, não. Eu vou explicar o dele e vou explicar o meu. Ele colocou o conflito mais profundo porque está dizendo assim, olha, na superfície das coisas que a gente vê, a gente tem muitas lutas. Então talvez você pense assim, olha, as minhas muitas lutas, minhas lutas contra o emprego, contra a saúde, minhas dificuldades de relacionamento, esses são os meus conflitos. E ele vai dizer assim, não. Com esse título ele está dizendo assim, não, existe um conflito que é mais profundo, esse é só a superfície de muitos dos nossos conflitos contra o pecado e contra os nossos inimigos. Então ele vai dizer, existe um conflito mais profundo. E eu estou dizendo a mesma coisa, só que de uma outra forma e com uma outra ênfase. É dizendo assim, o verdadeiro conflito. Todos eles são conflitos, né? Os da superfície e esses profundos. Mas no fundo, na verdade, no profundo, o verdadeiro conflito é mais sério, mais grave e mais importante. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, né? Antes de abrir a palavra do Senhor, um teste aí. Estão vendo? Um versículo embaralhado. Deixa eu tentar usar isso como uma ilustração. Vou dar um tempinho para vocês aí, vamos ver quem é que consegue acertar. Tem aí um versículo embaralhado. Digita aí no nosso chat o versículo certo, tá? Você tem aí uns 30 segundos para fazer. Olha, bate o olho, tá? Bate o olho, vê aí as palavras, quero ver quem é que vai acertar, tá bom?
Vai lá. Seu computador tá cortando aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí, conseguiram? Alguém digitou? Digita aí, você tem poucos segundos, hein? Poucos segundos. Digita aí rapidinho, gente. Vamos desembaralhar este versículo. Oh, ninguém digitou ainda. Tá? Então vamos ver, vamos ver. Ainda nem apareceu. Não escrevi. Mais uma chance para você ver ele bem maior aí na sua tela. Vamos lá, vamos ver. Gente, a questão é essa. Às vezes é o seguinte, às vezes a nossa percepção das coisas é meio embaralhada. A gente às vezes não consegue discernir exatamente, né, o que está acontecendo por detrás dos acontecimentos da nossa vida, por detrás das coisas que nós fazemos e das dificuldades que temos nessa vida. Jesus Cristo havia dito que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós também com ele venceremos. A ideia é que você consiga ter um discernimento, que você desembaralhe, né, as coisas da vida para enxergar como de fato elas devem ser vistas, como elas devem ser observadas. Esse texto que nós estamos aí embaralhados, parece que alguém já digitou, então nós vamos ver quem foi que digitou. Vai lá, Laila, alguém digitou para gente? A Lud e a Verinha digitaram Efésios 6, 12, 13. Efésios 6, 12 e 13. Mas digitaram o versículo não? Ah, meu Deus, viu? Alunos muito práticos, mas é isso mesmo, vocês estão certos, né? Aqui está o versículo embaralhado e aqui temos este versículo desembaralhado. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Parabéns aí, gente. Parabéns a Cíntia, parabéns a Lude, a Tereza que escreveu o versículo, também a Lude, a Verinha e outros irmãos que não foram rápidos no gatilho para escrever, mas que estavam pensando certo. Olha só, o nosso texto hoje de estudos é Apocalipse, capítulo de número 12. Nós vamos ver este trecho de diversas formas, mas assim, nós vamos ver do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 14, verso 5. E esse é um trecho que eu gosto muito aqui do livro de Apocalipse. Para mim, sempre foi os capítulos mais reveladores, para mim, os capítulos que mais abriam a minha mente para entender a história da igreja, a história do crente nesse mundo, né, e a própria história da redenção. Se eu fosse dar um título para este capítulo, eu diria um resumo da história da redenção em imagens, em símbolos. E é exatamente isso que está acontecendo. Então eu quero convidar você a olhar para estes símbolos, para estas imagens. Veja só, vou pôr aqui o primeiro slide, só para você ver. O primeiro slide, ele vai apresentar aqui os bastidores deste conflito.
os bastidores deste conflito ou o pano de fundo no qual ele se insere. Várias vezes eu estou dizendo aqui nas aulas de Apocalipse que Apocalipse é um livro cíclico, que conta a história do mundo várias vezes, de diversas formas. Eu diria assim, são ciclos que vão mudando o olhar, né? Vão subindo o olhar, vão dando novas janelas, novas percepções. E João recebe do Senhor, então, essa revelação. Os capítulos 12 e 14, você pode perceber, eles estão. Veja só, como é que começa cada capítulo aqui, 12, 13 e 14. Capítulo 12 começa assim: viu-se. Capítulo 13, vi. Capítulo 14, olhei. Veja só, a visão de João, é dado a João percepção, visão dos acontecimentos. E ele vai relatar essa visão que ele vai ter, ou que ele teve. E ele começa assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós estamos vendo essa descrição aqui. O que é essa mulher vestida do sol? Até a imagem do primeiro slide aqui, o slide de apresentação, é uma ilustração disso, aí dá para perceber lá atrás das letras, aí, ó, uma ilustração disto, né? Essa mulher vestida do sol, né? Tá ali aquela roupa brilhante, né? Dourada, vestida do sol e com seus pés na lua, né? Veja, quando você lê este capítulo, você percebe o seguinte, que esta mulher, ela está grávida, ela grita de dores, ela sofre tormentos para dar à luz. Ela dá à luz, o que nasce no verso 5 é um filho varão. Este filho vai reger as nações com cetro de ferro. Daí já começa a ficar mais esclarecido para nós de quem se trata. Nós estamos, na verdade, falando da história da redenção. Lembra de Gênesis capítulo 3, verso 15? Abra lá, Gênesis 3,15. A história da redenção começa com uma promessa de Deus. Deus faz uma promessa à mulher, né? No verso de número 15, ele falando para a serpente, que é este dragão, já nós vamos ver. Então o Senhor disse à serpente, verso 14, visto que fizesse isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Verso 15, que é o nosso ponto. Porém, inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nos bastidores do conflito, a luta é de fato entre o Messias, entre Jesus, entre o Redentor e o diabo, o tentador. Você vai falar, tem certeza, pastor? Esse dragão tem a ver com o diabo? O diabo não é uma serpente? Olha só, capítulo de número 7, versículo de número 7, lá de Apocalipse. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Então este é o pano de fundo. A luta entre o descendente da mulher e a luta entre o dragão. A gente vê nesse capítulo, né, aqueles que já puderam ler aí por causa da revista, já sabiam o trecho, ou aqueles que não, vão ler o capítulo, vamos ler aqui parte a parte desse capítulo. Mas nós sabemos então que esta serpente, ela deseja destruir este descendente, destruir a descendência da mulher, para acabar com esse descendente que ele sabia que era o seu maior de todos os inimigos. O diabo sempre soube que o seu maior inimigo é o Messias, é Jesus, o Redentor. Então, o capítulo 12, agora vamos lá para os versos 3 e 4. Então ela vê esta mulher então, né, eu ainda não falei, mas esta mulher ela vai gerar o filho, esse filho é o Redentor.
Esta mulher, na verdade, é o povo da aliança. Aí no nosso slide aparece com mais clareza. Essa mulher é a comunidade da aliança, o povo de Deus, do Velho e do Novo Testamento. O descendente vem do meio desta comunidade, do meio desta família. Esta família que Gênesis vai tratar de forma muito especial, você sempre vai ver em Gênesis aquela ideia dos descendentes de Caim, os descendentes de Sete, os filhos de Deus, os filhos dos homens. Você vai ver sempre esta diferença, essa divisão. Então é desta comunidade, dos filhos de Deus, que esse descendente vem. Essa mulher, então, representa esta comunidade. A mulher grávida, com coroa, não cora, com coroa de 12 estrelas, é uma figura da comunidade da aliança, a igreja de Cristo. Seu descendente é esperado, ela está grávida. Nós temos uma pergunta, por favor, pode fazê-la. Hélio Agostinho. O anjo Miguel poderia estar representando a Cristo, no versículo 7? O Hélio, o anjo Miguel representando a Cristo, me parece que não. Eu diria que de fato ele está sob as ordens de Cristo, vencendo o diabo, travando uma luta. Esta luta, Cristo envia seus anjos. Lembra que a palavra de Deus diz que o exército dos céus é chamado de as hostes celestiais. Se a gente lembrar lá de Eliseu, né, havia uma miríade dos exércitos dos céus ao redor de Eliseu, né, todos sob o comando do Redentor, todos sob o comando de Deus, sob o comando de Jesus. Então eu não diria que ele está representando, a não ser que você diga representando Cristo nesse sentido, né? Representando é como alguém que batalha em nome de Cristo, aí sim, mas não como um tipo de Cristo, né? Como uma tipologia, como um símbolo de Cristo, tá bom? Se você está falando, representando como aquele que está guerreando em nome de Cristo, perfeito, é isso aí, ele guerreia em nome de Cristo, tá? Assim como nós também lutamos em nome de Jesus. Lembra de Davi lutando contra o gigante? Que ele foi contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. É a mesma coisa. Então, esta mulher representa a comunidade da aliança. O João viu o que mais? Vamos ver essa cena. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Veja, às vezes a gente fica impressionado, querendo saber que dragão é esse, como é que é esse dragão, que imagem é essa. E eu acho muito interessante que os artistas, né, eu peguei aqui essa imagem na internet, os artistas eles se especializam nessas leituras em descobrir como seria essa imagem, né? Tá aí, ó, dragão de 7 cabeças, 10 chifres. Veja, tudo isso simboliza algumas coisas, tá? A gente deve mais ou menos perceber que a questão não é tanto quantas cabeças ele tem, o que cada cabeça faz, tá bom? Possivelmente 7 cabeças significa exatamente todos esses poderes do mundo que lutam contra o Senhor. O mundo jaz no maligno. Então, ele usa os recursos dos poderes deste mundo. Lembra o que Paulo disse? Este mundo tenebroso. Ele diz que existe neste mundo uma realidade maligna que nós não podemos nos esquecer. Ela não aparece dessa forma que está aí nessa imagem, como de fato um dragão, mas aparece como cultura, como liderança, às vezes em forma de leis, às vezes em forma de ações humanas, tá? Em forma da mentira do homem. De diversas maneiras, os poderes deste mundo lutam muitas vezes contra Jesus e suas hostes. Este poder, né, esses chifres que tem, significando poder, significando autoridade, né? Então tudo isto mostra o poder que a gente não pode se esquecer. Veja, quando Paulo descreveu, ele descreve em termos de poder, né? Potestades, né? Poderes deste mundo maligno. Então a gente precisa lembrar
que existe de fato um conflito. Este conflito é entre o diabo e o Redentor, mas este conflito tem as suas implicações para a nossa vida e nós vamos ver já já. O que o dragão quer? A cauda do dragão, verso 4, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Gente, aqui está uma coisa interessante. O livro que eu estou seguindo, já mostrei ele para vocês, vou mostrar de novo, que eu uso bastante esse livro aqui, Mais que Vencedores, né, do Hendrickson, William Hendrickson. É uma obra-prima este livro sobre Apocalipse, simples de ler, gostoso de ler. Não é um livro, é um livro detalhista, mas não exageradamente detalhista, e bastante sóbrio. Não é exagerado no uso das figuras, então ele é muito importante para ler. E ele tem aqui, depois dessa fala, deste versículo, ele faz aqui um roteiro da perseguição do diabo contra o filho. Ele vai dizer o seguinte: depois da promessa inicial de Gênesis 3,15, várias vezes ele tenta destruir, né, a semente, e ele começa por Caim e Abel. Começa pelo conflito das duas sementes. Assim, uma semente tenta matar a outra, destruir a outra. Adão e Eva têm um filho, o outro filho, Sete, tem uma nova geração, e mais à frente os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturam, mais uma vez uma tentativa de acabar com a semente da aliança, de fazê-la pecar, de fazê-la se afastar de Deus, de fato afastá-la de Deus. E ele vai pegar vários exemplos. Ele vai pegar assim, por exemplo, olha, depois do dilúvio nós temos a Torre de Babel, os homens tentando ser poderosos como Deus. Depois disso, Deus chama Abraão, Deus está sempre resgatando a semente. Promete a Abraão descendente, Sara não podia ter filhos. Então, há todo um drama bíblico em relação a isso. Você vê que muitas pessoas da linha, né, da linhagem de Jesus, da genealogia de Jesus, aconteceu ter muitas mulheres estéreis, muitas que tiveram dificuldade, filhos que foram ameaçados. Até a chegada de Davi, se você for ver a chegada de Davi, Deus precisa tirar Ruth, a Moabita, de um lugar, de uma terra estranha, traz para Israel, para dela gerar a raiz de Davi, né? Obed, depois Jessé, depois Davi. Veja só, mais tarde, nós vimos essa semana lá nos estudos bíblicos, que a gente está estudando a história ali de Eliseu e depois dos profetas, nós vimos uma rainha, a chamada Atalia. Atalia tentou matar toda a descendência real. Mas Deus separou, guardou, protegeu a Joás, o filho de Acasias. Então, assim, nós sabemos que o diabo, de alguma maneira, ele está contra Cristo, até que chega a cruz. Nós estamos saindo agora da semana da Páscoa, estamos no momento da ressurreição, até que chega a cruz, que é quando Jesus Cristo definitivamente põe, digamos, um golpe fatal nesta disputa. Abra sua Bíblia aí, se você puder. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Agora preste atenção. E despojando os principados e as potestades, principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
A cruz é um golpe fatal. Eu nunca matei uma cobra, ainda não tive essa experiência. Mas há muita gente que diz o seguinte: se você corta a cabeça de uma cobra, se você pisa na cabeça dela, o corpo dela ainda tem espasmos, como se estivesse viva. É o tipo de sistema nervoso, né, que percorre toda a trajetória do corpo de uma cobra, produz esses espasmos. Eu sempre ilustro essa ideia. O que Jesus fez na cruz foi pisar a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15. Só que agora ela continua dando espasmos. Nós precisamos pensar sobre isso. Então veja, voltando lá para os nossos slides, voltando para o nosso slide. Então esse é o bastidor do conflito. Ainda no bastidor do conflito, nós temos esse descendente. Os versos 5 e 6 nos informam que este descendente da mulher nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui você tem o fechamento da história da redenção até a ressurreição. Então, veja, a mulher está para dar à luz, tem toda a história da humanidade, da perseguição contra essa descendência, até que então essa descendência sobrevive, o descendente nasce, o descendente é vitorioso e sobe diante de Deus. A mulher, representando a comunidade da aliança, ela vai ser protegida, ela vai ser levada ao deserto. E lá no deserto ela será protegida. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Sempre tem alguém que me pergunta, o que é esse número 1260 dias? Acho que é importante você perceber o seguinte: a Bíblia usa esses dias como a era, 1260, esta era total. Em alguns trechos do livro de Apocalipse, ele diz assim: onde vive um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, um período. Então, talvez, não tenho como afirmar absolutamente isso, mas assim, as gerações, tudo o que aconteceu antes de Cristo, tudo o que acontece depois de Cristo, e este meio tempo é o momento da tribulação que nós vimos a semana passada, que é um tempo abreviado. Deus abrevia esse tempo. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse tempo da grande tribulação que será abreviado por causa dos santos. Então você pode ver isso em Apocalipse 11, versículo 2 e 3, né? Se você pegar aí, ó. Capítulo 11, versos 2 e 3, profetize por 1260 dias. Você vê todo um trabalho ligando isto. Você também vai poder ver isso no capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada a boca para proferir blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, depois você faz a conta, tá bom? Então tudo isso simbolizando toda essa era, essa era da história da igreja, do povo da aliança. A mulher, então, foge para o deserto e Deus prepara um lugar para que ela seja sustentada. É o Deus da providência para com seu povo, o Deus que protege o seu povo. Veja, o diabo, a serpente, o dragão, não consegue destruir o filho. Ele vai se voltar contra a mulher. Então aqui a gente vê aqui um ciclo, história da redenção. A mulher, o filho, a vitória do filho e a proteção da mulher pela sua história. Agora, novamente, se volta, nós temos uma nova cena. Esta cena acontece lá, no capítulo 12, verso 7, a luta e as suas consequências. Então, vou fazer aqui rapidamente uma descrição do versículo 7 até o versículo 18, aqui neste quadro. Você acompanha aqui, por favor. Então, a primeira parte desse capítulo, dessa cena do capítulo, é a peleja no céu. Satanás e seus anjos são vencidos pelas hostes celestiais, aí Miguel
e os anjos pelejam contra o dragão, né? Miguel, que era o arcanjo, né? O arcanjo Miguel, ele conduz esses anjos a vencer este dragão. Este dragão e seus anjos também estão lutando, mas eles não prevaleceram, eles não tiveram mais, não se achou mais o seu lugar no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado à terra com ele e seus anjos. Então agora ele vai pelejar contra os homens. Aí se ouve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino e a autoridade o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite. Gente, não se percam, tá? Mas venham comigo no Evangelho de João. Ninguém se perde aí, deixa o dedinho marcando aí Apocalipse. Evangelho de João. No Evangelho de João, vá comigo lá no capítulo de número 16, perdão, deixa eu ver se é o 16 mesmo. Não, antes disso, no capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Jesus entra em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém, nós já vimos isso aqui, lembra? No início da Páscoa, lá, a entrada triunfal. Olha o versículo de número 31. Antes disso, tá? Antes disso. Verso de número 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aí ele disse: agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Olha o que João diz. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali, entre eles alguns gregos, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Veja como a cruz era um ponto desta vitória de Miguel e seus anjos. Então ele está de novo aí contando o detalhe desta vitória. Volta lá para Apocalipse. Marcou? Estava com o dedo lá, então volta. Verso 10, então, foi o que a gente leu. Agora veja. Não, verso 10. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Agora, os nossos irmãos, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Lembra? Aquele que me segue, aquele que me serve, que me siga. E então, agora aqui, a vitória de Cristo também é vitória da igreja. Então, ali há uma festa no verso de número 12, mas olha a afirmação: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a trevós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vamos voltar aqui para o nosso slide, e ver isto. Peraí. E ver isto. A peleja no céu, né? Então Satanás e os seus anjos são vencidos pelas hostes celestiais. Então empreendem uma luta contra a igreja e são vencidos por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Mas o próximo trecho aí diz: vencido e ainda lutando. É o diabo sem cabeça lutando batendo o corpo. O diabo não pode vencer o descendente. Então usa da sua boca o poder de tentar enganar e lutar contra a verdade. E aqui nós vamos explicar isso aqui, olhando para o texto bíblico. A parte final aqui,
deste capítulo 12, do verso 13 ao 18, vai dizer o seguinte: o dragão se viu atirado na terra, então ele persegue a mulher. Lembra, a comunidade da aliança. Foram dadas à mulher 2 asas como de grande águia, para que voasse até o deserto, o lugar onde ela vai ser protegida, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ela então ela é protegida. Eu já ouvi uma interpretação que essas 2 asas que ela recebe seriam as 2 partes da Escritura, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu não tenho como provar isso biblicamente, mas para mim faz sentido que, de alguma maneira, a palavra de Deus é o sustento da igreja. Então a serpente, verso 15, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Boca e água como um rio. Veja, a ideia dessas expressões é falar uma mensagem que tentasse envolver a mulher, arrebatar a comunidade da aliança. Tá? A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Um pouquinho lá atrás, quando ele fala da peleja, ele diz assim, olha, eles venceram por causa do testemunho. E aqui diz, ele luta contra aqueles que têm o testemunho, os que guardam o testemunho. Então, para mim, aqui é a verdade, a palavra da verdade, que a igreja professa, que ela testemunha, que ela mostra a este mundo. Esta é a coisa que Satanás tenta nos tirar, tenta nos enganar. Por isso que a gente diz assim, que isso que sai da boca dela, essa mentira que sai da boca dela, mais para frente, verso 5 do capítulo 3, vai dizer, foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, assim, mentiras, blasfêmias, coisas contra Deus, falsos ensinos, falsas doutrinas. Paulo disse isso lá para Timóteo, né? Doutrinas de demônios, mentiras sobre a fé, mentiras sobre Cristo, tentando nos desviar do caminho da verdade. Gente, como é que o diabo faz isso? O diabo vem aqui, ele pessoalmente, aparece aqui um dragão? Não. Ele tem sob suas ordens os poderes do mundo. Poderes que atuam nessa presente realidade. E o capítulo 13 é uma demonstração disso. Como é que o diabo vai fazer isso contra os homens e mulheres de Deus que andam na verdade? O diabo vai fazer isso através das coisas que acontecem neste mundo. E aqui simbolizado por 2 bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Tá? Homens que servem ao dragão. A besta que emerge do mar, ela é uma espécie de profeta, ela é o anticristo, né? E a besta que emerge da terra é o seu profeta, né? É o que a gente chama assim de aqueles que vão adiante tentando nos convencer de adorar. Veja só como é que eu digo aqui no terceiro quadro desse slide. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O poder do engano no mundo humano, uma guerra pelas mentes e os corações dos homens. Tudo que essa estrutura maligna quer fazer conosco, tudo que essa estrutura maligna pretende fazer conosco é nos afastar da verdade. Conquistar nosso coração, conquistar a nossa mente, conquistar-nos para a sua falsidade, para nos afastar do Redentor. Jesus Cristo pregou aquele sermão chamado sermão escatológico, em que ele disse que, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Essa é a missão dessas bestas. São poderes humanos, poderes deste mundo, que tentam nos arrastar atrás deles. Não pensa poder só política, tá?
Às vezes tem gente que pensa assim, deve ser algum líder político, será que é o... será que foi o Stalin? Será que foi o Hitler, uma besta? Não nesse sentido, mas aqui estamos falando de poderes humanos que envolvem muito mais filosofias, culturas, ensinos falsos, coisas que são dadas a nós aparentemente como corretas, como boas. Lembre-se do que a Bíblia disse: quem não é por nós é contra nós. A gente não pode ser, diz assim, uma pessoa muito inocente, sem perceber que por detrás de tudo isso existe um conflito. Não é só o acaso que geram essas coisas. Capítulo 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças desta besta vai ser ferida de morte e vai ser curada. Verso 3 diz: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Mais para frente nós vamos ver aqui no capítulo 13 mesmo, que é dada a estas bestas, por exemplo, o verso de número 13, dada a essas bestas o poder de operar grandes sinais, de nos convencer, de nos seduzir, talvez até alguns milagres, talvez até algumas coisas assim, fala assim, puxa, parece de Deus. Tá? Sedução é a palavra que define o modo como eles trabalham, tentam nos seduzir, tentam conquistar o nosso coração e a nossa mente. Mas a sua boca é uma boca mentirosa, versículos 5 e 6, depois os irmãos leem. No verso de número 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes toda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só, de alguma maneira, parece que a mentira vai ser aparentemente mais forte que a verdade. Parece que ela será maior que a verdade. Verso 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então muita gente vai seguir isto. E Jesus faz um alerta para João. Quem tem ouvidos, ouça. Então, esse trecho, ele exige que você não seja um inocente útil nas mãos do maligno. Que você não seja uma pessoa fácil de se enganar. Não se deixe seduzir pelas aparências. Pode ter aparência de vida, mas é morte. Tá? Acompanhe, irmãos, o final deste capítulo, neste último quadro, o anticristo e o seu profeta. Esta besta que emerge da terra, ela vai fazer o serviço de conduzir os homens, tá? Levar os homens a adorar a primeira besta. A besta da terra serve à besta do mar como um profeta, conquistando o coração dos homens para adorar. Neste ponto, ela produz sinais e maravilhas, né? Sinais do maligno, e trabalha com sedução. É muito importante a gente olhar nesses versículos, depois vocês podem ler com mais detalhes, porque nosso horário já está encerrando. Né? Olha só, o verso de número 15. Ele foi dado, a besta da terra recebe um poder, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aí então a guerra deles contra os que creem, né, contra todos os que não foram, todos aqueles que são de Cristo, que estão inscritos no livro da vida, será também violenta. Será uma sedução, mas na medida em que não conseguem nos seduzir, nos agridem. Uma pergunta ou uma observação? Duas. A Terezinha pediu para explicar o que é consumação na última divisão da Bíblia. Consumação na última divisão da Bíblia?
Aqui no texto ou em algum outro lugar específico, Terezinha? Consumação na Bíblia, vou explicar, depois você pode até melhorar aí, nos dar esse dado. Consumação na Bíblia sempre tem a ver com o final dos tempos, a hora que tudo vai se consumar, consumação dos séculos. Como disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que tudo termine. Então, consumação é até que tudo termine. Em geral, na Bíblia, é esta afirmação que se faz, tá? Da ideia de que tudo aponta para um fim. Consumar é terminar, fazer a obra, ok? Acabar a obra que começou. Então, aí a consumação dos séculos é o final dos tempos, tá bom? E a outra pergunta? Ela disse que é em Apocalipse. Em Apocalipse. Então é isso, final dos tempos, a consumação. O Edmilson fez uma colocação. Ele disse que esse poder pode ser um poder na própria igreja. Esse poder pode ser um poder na própria igreja? Num certo sentido, sim. Se você abrir em 1 João, Edmilson, irmãos, se abrir em 1 João, vai ver o seguinte, 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Lógico, na última hora, lembra que eu disse na aula passada que a igreja dos últimos tempos será uma igreja muito fiel, que haverá uma separação do joio e do trigo. Então veja, há anticristos também no meio do corpo de Cristo, há joio no meio do trigal, né? E esses anticristos também são homens maus que proferem mentiras. Um outro trecho, eu sei que tem mais uma pergunta, mas um outro trecho, capítulo único de Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Dentro da igreja, falso ensino. Dentro da igreja, Pedro vai chamar de falsos profetas. A Bíblia já diz que havia falsos profetas em Israel. Mais uma pergunta? Foi uma colocação e uma pergunta ao final, eu acredito, do Hamilton. Aí Ok. ele pode dizer se foi isso mesmo. Tá bom. Ele falou justamente esse versículo. Filhinhos, essa é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Aí ele coloca, único e vários? Sim, o anticristo, haverá um anticristo, um homem da iniquidade, aquele que, de alguma maneira, a besta que emerge do mar, tá? Mas há aqueles que agem no espírito dele. Então, quando diz há muitos anticristos entre nós, pessoas que são guiadas pelo erro, pela operação do erro. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz até que venha a operação do erro. Então, há pessoas que são guiadas pela operação do erro. São os falsos profetas, os falsos mestres. Eles agem não pelo poder de Deus, mas segundo essa mentalidade maligna do anticristo. Então, nesse sentido, eles também são chamados de anticristos, tá? Então, existe um, né, e existe aqueles que agem de acordo com a vontade deste um. Lembra, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, para que você não cumpra a vontade do diabo, né? Não cumpra a vontade do maligno. Então é nesse sentido que há muitos anticristos. Pessoas, homens, poderes humanos que estão, segundo a eficácia de Satanás, agindo neste mundo. E, como disse o Edmilson, às vezes também dentro da igreja. São agentes humanos do dragão, como disse o autor da nossa revista. Então é isso, gente. Aqui, então, está a descrição geral desta luta. Então nós vemos que ela é primordialmente uma luta entre Satanás contra Cristo. Ele não consegue vencer Cristo, então corre atrás da comunidade da aliança, a Igreja de Cristo. Sua luta principal é para nos tirar da verdade ou sufocar a verdade em nós. Ele tenta nos seduzir com as mentiras, com o falso ensino e às vezes até com prodígios e sinais. Então nós não podemos ser inocentes úteis, pessoas
que acreditam em tudo, que acham que beleza, a verdade está em todos os lugares. Olha, fulano nem é da igreja, mas olha como Calvino dizia que a verdade, toda a verdade é verdade de Deus. Mas nós não podemos ser assim enganados, porque tem aparência de ovelha, mas é lobo, tá? Toma muito cuidado. Às vezes tentam nos enganar e nos seduzir e nos afastar. E esses poderes não pensem só em autoridades políticas, em poderes legislativos, pensem em poderes culturais, pensem em novos costumes. Cuidado, muito cuidado. Quero ir para o final da nossa aula, já começando a encerrar a nossa aula, para esse último slide aqui. A igreja é protegida. É o penúltimo, não é? Não é o último, é o penúltimo. A igreja é protegida. Como é que a igreja deve se comportar neste período? O que é que ela faz? A gente já sabe que ela é protegida no deserto. Deus vai cuidar da mulher. Deus vai dar asas para ela se proteger, ser protegida. A verdade é que nos protege, a perseverança dos santos, na verdade. A vitória da fé está na perseverança dos santos. Aqueles que honram o nome de Deus por sua fidelidade à verdade. Eles são levados à presença de Deus como verdadeiros adoradores. Aí você vê o capítulo 14. Tem uma pergunta? Tem uma colocação da Gabi, da Gabriela. Vai lá, Gabi. Diz, infelizmente, já é nitidamente visto alguns anticristos agindo pelo engano da humanidade. Não tenha dúvida. E a Rosana diz, nós já temos o anticristo ou somente na grande tribulação? Somente na grande tribulação. Na grande tribulação, lembra o capítulo 20, nós vimos a semana passada já um relance dele, será solto o diabo naqueles últimos tempos, para ele pessoalmente vir fazer esse trabalho da besta do mar e da terra. Gabi está certa. Já dos dias de João, né, nós vimos aqui, há muitos anticristos no mundo, e conforme o tempo vai se aproximando do fim, eles vão se tornando cada vez mais numerosos e eficazes. Jesus diz assim, quando voltar o Filho do Homem, será que encontrará fé na terra? Será que encontrará fidelidade? Essa é a perseverança dos santos, a nossa fidelidade. É assim que a igreja é protegida. O capítulo 14 diz, olhei, e eis o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, tendo à fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Na fronte, na mente, isso que ilumina a nossa visão de mundo, nos liga a Cristo, gente. Olha, crentes, nós precisamos de apego à fidelidade à palavra de Deus. Isso é fundamental para nós seguirmos como igreja. Eu quero fazer como conclusão, ter 3 pontos para a nossa conclusão. Eu acho que o que a gente vê desses capítulos, o que João viu, ele deu à igreja, escreveu às igrejas da Ásia Menor que eram perseguidas. E essas igrejas deveriam pegar toda essa descrição e falar, o que vamos fazer agora? Eu diria o seguinte, primeiro, nunca se esquecer que vivemos numa batalha pela fé. Nunca. E o seu problema não é o vizinho, o seu problema não é com o chefe, o seu problema neste mundo, você tem que entender este verdadeiro conflito, esse conflito profundo, uma batalha pela fé. Judas escreve, quando ele escreve, diz assim, decidi escrever-vos, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você tem que lutar pela verdade da palavra. Ah, é bonzinho, é bonitinho, fala bem, mas não fala a verdade. Não é bom. O bom é o que fala a palavra. Segunda coisa, viver na busca do alvo da fidelidade à palavra para não cairmos no erro. Existe uma operação do erro agindo no nosso mundo. Paulo escreveu isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Existe um engano. Jesus disse, se possível, enganar até os próprios eleitos.
A sua fidelidade é o jeito de lutar. Quem vence é Cristo, mas nós lutamos. A nossa parte é a fidelidade à palavra de Deus. Sabe? Então, devemos viver por essa batalha com muita oração, devemos lutar pela fidelidade, lendo a palavra de Deus e conhecendo a verdade. Por fim, o viver perseverante. Neste mundo, mesmo com meias aflições, viva de forma perseverante. Pois Jesus Cristo venceu para sermos mais que vencedores. Desculpa, eu errei aí na escrita do slide, aqui eu escrevi uma frase maior, para que sejamos mais que vencedores, e não coube no slide, eu esqueci de apagar tudo. Para sermos mais que vencedores. É isso. A nossa vitória, disse João, se você puder ainda abrir na primeira carta de João, a nossa vitória, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Verso de número 4 de 1 João 5. 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a nossa fé. Você tem que perseguir isso, que você recebeu, tem que ser um tesouro, e você vai lutar por ele. Mais uma pergunta, 3. Vamos lá. Primeiro, o Davi fez uma colocação dizendo que durante a história tiveram fatos históricos onde lideranças eclesiásticas apoiaram, por exemplo, Stalin e Hitler. Sim. E que houve o fato da Confissão de Barmen ser quando líderes cristãos recusaram serviços e subserviência ao Führer. E depois ele faz uma pergunta. Este governo do anticristo será um governo global ou que tenha a capacidade de decidir por todas as nações, não? Sim, Davi, é sempre uma pergunta, nessa área do Apocalipse, sempre uma pergunta, como será esse poder do anticristo? O jeito que é descrito aqui, tudo indica figuras, a besta do mar e a besta da terra. Eu, particularmente, acredito que talvez a gente deva expandir a possibilidade desse governo ser culturas, processos culturais que fazem a mente das pessoas, muito mais do que um líder global dizendo, olha, é isso, vamos perseguir a igreja, mas uma construção cultural, uma maneira de pensar. Então, veja, essa simbologia de Apocalipse, ela pode sim estar se referindo a pessoas. Sempre foi muito tradicional pensar que o anticristo será uma personalidade. Parece que o trecho de Apocalipse permite ver isto. Eu, particularmente, acho que também permite olhar para um sistema de pensamento, um sistema, eu estou dizendo um sistema cultural, uma maneira de pensar, uma cosmovisão, né, uma maneira de ver as coisas impregnada do erro. É assim que eu vejo, que vai crescendo, vai aumentando e vai se tornando majoritária e altamente opositora à fé em Cristo Jesus e a tudo que se chama Deus, né? Como disse Paulo lá em Tessalonicenses. Mais duas, né? O Edmilson falou, pastor, qual a sua visão após a pandemia nas igrejas? Rapaz, eu sou um otimista. Nas igrejas eu espero que isso desperte fé, maior equilíbrio dos crentes, que os crentes tenham percebido que a vida está nas mãos de Deus. Então, quando eu olho para a igreja, eu sempre sou um otimista, porque eu vejo a Escritura dizendo que Deus vai proteger a igreja, Deus vai guardar os seus filhos. Acredito isto. Né? Então, Edmilson, olho de forma positiva. Acho que o resultado prático de momentos de vicissitude é um aumento de uma crença mais genuína, mais humilde. E é o que eu espero. Tá? É o que eu espero que aconteça, que o quebrantamento venha sobre a igreja e a gente perceba que esse mundo a gente está só de passagem. A qualquer momento, Deus pode nos tirar a oportunidade de servi-lo neste mundo, nos levar para o céu, né? Mas eu acho que enquanto estivermos aqui, vamos
batalhar nesse tempo oportuno. E o Hélio coloca, quando possível, agora tem uma do Hamilton também, quando possível, explicar o trecho 14 do capítulo 14, do início ao versículo 5. Ele não é mencionado nesse trecho na revista. Não precisa ser hoje em função do tempo. Sim, Hélio. A partir do versículo 5. Do início ao versículo 5. A revista, como eu disse aqui eu só citei, né? Só falei dessa, a igreja perseverante, ela está diante de Deus, é isso que acontece. Ela está diante de Deus porque está diante dos olhos de Deus, e ela está diante de Deus porque no final de tudo ela será levada à presença do Senhor. Então, veja, esses 144 mil, nós já falamos, representa a igreja como um todo, 12 vezes 12, as 12 tribos, os 12 apóstolos, toda a comunidade da aliança do Velho Testamento antes da vinda de Cristo, toda a comunidade da aliança depois da vinda de Cristo, os que são fiéis, os que não têm mentira na sua boca, né? Mentira e verdade é a grande luta, é uma luta do erro contra a verdade. Então, estes que foram pela verdade de Cristo estarão diante do Pai. É isso que esses versículos 1 ao 5 estão retratando, desta vitória dos eleitos, a vitória da verdade de Cristo, a vitória dos santos do Senhor. Tá bom? E o Hamilton fez uma sugestão. Sobre a pergunta do Edmilson, sobre a visão da pandemia, eu acredito, já pensei sobre isso. Não seria interessante uma sala de bate-papo sobre o assunto? Bacana, seria interessante. Vamos pensar aí, meus irmãos, que sugestão bacana. Uma sala de bate-papos, vamos ver como a gente pode fazer isso, Hamilton, uma boa ideia. A gente falar o que vamos fazer depois da pandemia, como vamos trabalhar, como vamos agir, quais vão ser as nossas decisões, quem sabe até um grupo de consagração por isso. Boa ideia, Hamilton. Vamos ver de que maneira, nos ajude aí, de que maneira isso pode acontecer, outros irmãos que se interessarem pelo tema, vamos conversando. Muito bom, muito obrigado. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Eu quero convidá-los daqui a pouquinho a olharem no nosso canal. Fiquem aí no canal e já em 5 minutos vai ter uma estreia. Nossa classe de escola dominical para crianças. Se você tem criança em casa, já prepare aí papel, caneta, peça para ele fazer um desenho, né, um desenho de resumo da historinha. Fala dos personagens, pergunta quem é quem, você vai gostar, eu tenho certeza. Você que não tem filhinhos, prestigie também o canal, você vê o trabalho do departamento infantil, né? Não deixe de acompanhar, parece que são 5 minutinhos, rapidinho, uma historinha gostosa, boa para o papai e para a mamãe, aproveitar e fazer as aplicações. Papai e mamãe, você faz isso. Vai ouvir a história, depois vai perguntar, foi a história de quem? O que ele fez? Fazer todo esse trabalho que o professor normalmente faz na sala de aula, você vai fazer, quem sabe aí no caderninho, vamos ver a história de Jonas, semana que vem outra história, tá? Já estamos planejando da semana que vem. Então, vamos lá fazer isso com as crianças para aproveitar e fazer a nossa igreja também ser a igreja das nossas crianças mesmo pela internet. Vamos falar os nomes? Rapidinho. Nomes que nos acompanharam hoje, vamos lá. Laila está falando para vocês ouvirem. Família Nepomuceno, vovó e vovô. Amém. Pai, mãe, beijo. Eronildes, Ludmila, Hélio, Terezinha, Silfarney, Vera, Antônio Caldana, Cleide Saraca, Fernanda Cravo, Acate, Luci, Ceci, Edmilson, se eu repetir, desculpa, foi pela participação do chat. Hamilton, Tereza, Ellington, Natália, Kátia, Gislene Miesel, Tereza Barbosa, Ruth, Dolores, Alice, Denise, a Ana Diciane Márcia, Roseli Guadagnoli, Vanessa, Gabriela, Vera, Cíntia, Tereza, Rosana, Natália, já repetindo, né? Daniele. Olha quanta gente, que maravilha. O Davi. E acredito que Marta, Ana. A Marta disse eu e Valéria. E a Ana é a Ana Bessa, que disse eu. Mamãe sugeriu que os pais
fotos das crianças assistindo a historinha e mande para nós. Joia, faz isso mesmo. Quando você tiver com o computador aí, tira foto, manda pra gente. A gente vai arquivando, guardando essa história que nós passamos. Vamos lembrar dela com carinho desses tempos de pandemia. Nossa igreja estava viva. Então, vai ser bastante interessante você fazer fotos da sua família acompanhando o culto, fotos dos seus filhos acompanhando a aulinha da escola dominical. Vou encerrar. A tia Alice comentou que o Adilson tá junto e a Jussara também apareceu aqui. Olá, minha gente. Que Deus abençoe a todos, que seja rico esse domingo para vocês, abençoado. Oremos então para encerrar e fica aí no canal para ver a estreia do nosso departamento infantil. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra e obrigado por ser o nosso protetor, o nosso guia, o nosso Senhor. Que a verdade esteja sempre no nosso coração, Deus. Que de fato a luta, ó Deus eterno, que enfrentamos neste mundo tenebroso, seja, ó Deus eterno, a tua vitória e a nossa vitória pela palavra do Senhor. Dá-nos fé e perseverança, Pai. Permita que sigamos a verdade de Cristo até o fim. Conceda à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Tatuapé, a tua palavra e uma grande bênção em nossos corações. Seja essa uma igreja fiel, desejosa de te servir. Nos dê a tua paz, a tua bênção neste dia, nos guie por este mundo, nos proteja, Pai, em tempos de pandemia, de dificuldades. Cuida dos teus filhos, nos dê sabedoria, nos oriente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Boa aula das crianças aí, um bom domingo para todos. Até a tarde também, quando vamos nos ver no culto às 18h30. Fiquem com Jesus.